Olá, bem-vindo ao Talk Suzy. Eu sou Suzy Kim e você está em mais um episódio do Talk Suzy. E eu sempre trago pessoas interessantes para conversas bem descontraídas. E hoje eu trouxe, foi difícil, mas eu consegui trazer Eduardo Moraes aqui. Muito obrigada, Eduardo, por você ter aceito o convite. Eu que agradeço, e foi difícil mesmo, porque a agenda tá complicada, né? 2 filhos pequenos, trabalhando de segunda a sexta, né? Uhum. Então, mas agradeço a sua paciência, principalmente em remarcando essa agenda. Ah, sim, mas na hora deu, né? O Deu. importante é que deu certo, né? Eu queria, por favor, pedir para você se apresentar aí para o povo. Tá, bom, meu nome é Eduardo Moraes, tem um Francisco no meio também, que minha mãe fez questão de fazer um nome composto, né? Não sei se as pessoas ainda fazem isso de colocar nome composto nos seus filhos. Mas, enfim, eu sou uma pessoa que sou ligado à comunicação hoje, mas eu não pensei em ser ligado à comunicação. Nunca foi, talvez, o meu sonho, né, ou a minha vontade. Eu pensei primeiramente em ser piloto da Esquadrilha da Fumaça. Eu sempre tive uma paixão por aviões, mas a miopia acabou atrapalhando esse meu sonho, né? Na época não existia, não que não existia, já existia cirurgia a laser para miopia, mas acho que era meio caro, não sei como é que era, e a cirurgia na faca, que era a mais tradicional no caso, eles não aceitavam muito, acho que não aceitam até hoje por conta de pressão, né, altitude, etc e tal. Certo. Então o meu sonho de criança era ter sido piloto da Esquadrilha da Fumaça. Minha mãe queria que eu fosse padre, também não rolou. E acho que a comunicação veio acontecendo aos poucos. A comunicação talvez tivesse de um jeito que eu fui... Acho que o destino colocou algumas coisinhas ali, né? Algumas pistas que eu iria seguir na comunicação depois. Né, eu falei do Francisco Moraes, né? Então eu tenho o FM no nome, né? Olha, tudo Rádio a ver, né? Tudo a ver, né? Rádio é AM ou é FM, né? Uhum. Eu também sou nascido no dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz, né? Isso é para poucos também. E sou nascido em Torrinha, no interior do estado de São Paulo. Torrinha tem esse nome por causa de uma pedra que fica no alto do morro, né? Então, em forma de torre. Então, rádio também funciona com torre. Olha, tá vendo? Tudo a ver. Nasceu pro rádio. Pois é. E na minha juventude eu também escorreguei numa cachoeira, quebrei o braço. No caso, foi o osso do rádio também, né? Não adianta, então, né? tinha que ser. Tinha que ser. Mas eu sempre vim... trabalhando isso, né? Meu pai era músico, né? Então eu tive banda na escola. Eu lia na missa, né, também, né? Então ali meio que já ia treinando alguma coisa, né? Nessa coisa de ficar lendo. Que mais? Eu trabalhei muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Eu comecei como garçom. Mas eu trabalhei também entregando o jornal. E quando eu vi aquela movimentação na redação do jornal, do pessoal fazendo, né? Era um jornalzinho quinzenal, né? Um jornalzinho de cidade pequena, né? Jornal de Torrinha, inclusive. Eu falei, pô, um dia eu vou trabalhar nessa redação, vou trabalhar aí dentro e tal. E trabalhei, né? Fui diagramador também. Diagramador numa época também que não existia, assim, YouTube para te ensinar a fazer as coisas. Tive serigrafia. Serigrafia, né, que faz estampa de camiseta, faz adesivo e tal, numa época também que, né, quadricromia era uma coisa que, assim, se eu via falar isso, eu não sabia o que era. Hoje as pessoas pesquisam no YouTube e acabam entendendo o que é. Então eu sempre aprendi com as pessoas que já faziam isso, né, as pessoas que já faziam estampas. O jornal, por exemplo, nessa diagramação. Eu tive um amigo, inclusive, que ele trabalhava já na época com Photoshop e tal. Então eu peguei algumas dicas com ele para poder fazer essas edições, né, de texto e também de imagem. Então, assim, acho que meio que indiretamente a comunicação veio me trazendo, né? Como eu falei, não sonhava em ser nada de comunicador, mas acho que as experiências foram me levando para isso, né? Essas coincidências foram me trazendo, né, para isso. E aí você se tornou professor, né, de radiolocução, de outros cursos também, que eu fiz os cursos com Eduardo Moraes. Muito bom, ótimo professor. Não é por estar na sua presença que você já Não ia precisa vir, puxar o saco, né, com não. essa coisa. Eu já tinha certeza que você ia falar isso. Não, mas é verdade sim. Eu sou formada pelo Eduardo,
né, radiolocução, muito bom, excelente curso, excelente professor, e super indico. E aí você estava falando, né, que você teve banda também, né, Eduardo? Tive banda. Conta um pouco aí dessa parte. Deixa eu ver se eu vou lembrar os nomes agora, né? Nós tínhamos uma banda, a primeira banda foi Animação, né? Na época tinha uma coisa muito de gera samba e não sei o que e tal, e né, esse finalzinho, né, do alguma coisa samba, alguma coisa som, não sei o que, e vamos juntar a palavra animação com som. E ficou. E era uma banda que a gente tocava muito em quermesse, né? A gente começou, inclusive, tocando em quermesse, né? Do padre lá, tal. Ele que deu essa primeira chance, né, pra gente. E... Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu acho que eu tinha uns 13 pra 14. Molequinho. A gente sempre, assim, quando a gente montou essa banda, inclusive era com colegas de escola. A gente começou com 4 amigos, depois a gente juntou com outro pessoal. E na época, assim, eu sempre fui de família humilde, né? Nunca tive dinheiro pra comprar nada. E aí um saiu, vou comprar bateria, tu vai comprar guitarra, vai comprar baixo, isso aqui e tal. Eu falo, não tem dinheiro pra comprar nada, eu vou cantar. E eu ainda sou muito introvertido. E eu acho que a banda me deu essa coisa de quebrar essa barreira de começar a falar em público, né? Porque, querendo ou não, o cantor, ele representa a banda, ele fala em nome da banda. Então a gente ensaiou durante muito tempo e aí um dos pais dos componentes da banda falou, não, vocês precisam começar a tocar. E aí foi lá e arranjou pra gente essa quermesse. E foi a primeira vez que a gente se apresentou, assim, né? Então foi sucesso em Torrinha, né? Começou ali e tal, e depois a gente começou a tocar em formatura de escola. Tocava na própria escola, né? Que era legal tocar na escola, né? Assim, pros amiguinhos da escola, né? Era descolado, né? Então, mas assim, né? Nunca fiz sucesso, né? Com as meninas, né? Até porque a cara também não ajuda, né? Então... Mas era uma época muito legal, assim, a gente se divertia muito, a gente nem fazia nada por fama, nem nada, a gente não queria se tornar ninguém famoso, não queria nem pelo dinheiro, nada, mas foi uma época muito interessante. Era curtição mesmo. Essa coisa da música, assim, eu nasci dentro disso, né, o meu pai, ele sempre tocou em bandas de coreto, em orquestras, né, e ele sempre tocava em carnaval de salão. Então, assim, até hoje eu ainda faço, né, carnaval lá em Torrinha, com marchinhas, né, que antes era em carnaval de salão e hoje é no carnaval de rua lá. Então eu nasci no meio disso, né, com o meu pai ensaiando e tocando, então eu frequentava muito o carnaval de salão com o meu pai, frequentava esses coretos, né, aos domingos, né, depois da missa, a banda se apresentava no coreto. Legal, né? Depois um tempo acabou, e aí depois voltou com outro maestro e tal, mas eu sempre fui envolvido com isso, né, meu pai... Ele tocava a caixa, né, depois tocava surdo, aí começou a tocar alguns instrumentos também de sopro, né, sax, trompete, e eu sempre arranhei a tocar algumas coisas, né, fiz aula de teclado, fiz aula também na época eu fiz clarinete para depois poder tocar sax, por uma questão de... O sax, não sei se todo mundo sabe, né, ele tem botões que você aperta, então é mais fácil de você tirar som dele. O clarinete, no caso, ele tem a mesma estrutura do saxofone. Porém, ao invés de você apertar um botão, você tem que tapar um buraco ali, né? Então ele acaba sendo um pouco mais complicado, né? Porque se você tapa esse buraco numa forma que não tá tão tampado ali no caso, o som não sai. Então se você toca bem clarinete, você toca bem sax. Tá? Que a estrutura é basicamente a mesma. Então eu cheguei a fazer aula de clarinete, tudo. Com o ensino tradicional, né, para quem é músico no caso, tem o tal do Bona, né, que é um método que você vai passando ali as lições e, né, enfim. Mas eu nunca, assim, peguei muito a sério os instrumentos, né, fiz teclado, aprendi a tocar violão com um dos meus amigos que tocavam ali comigo, né, na banda tal, que é o Wagner, que era guitarrista, tal, ele me ensinou a tocar violão. Então eu sempre fui muito autodidata pra tocar algumas coisas, mas nunca assim peguei nada a sério pra tocar. Então hoje em churrasco, por exemplo, eu arrisco ali, né, arranho um violãozinho, mas eu sempre gostei muito de música, acho que por conta até do meu pai, né, e hoje acho que eu passo isso pros meus filhos também, né, a gente ouve muito rádio em casa, eu tenho lá o violão que de vez em quando a gente toca algumas coisas, então eu tento inspirá-los porque eu acho que a música faz muito bem pra todo mundo. A música é ótima, nossa, alimenta a alma, eu sou muito musical também. E eu queria te perguntar sobre o rádio, como que o rádio entrou na sua vida? Então, meu pai sempre teve muita influência, né, comigo e tal, em todas as situações. Né, voltando até um pouquinho na aviação, eu acho que eu gostava também de aviões por conta dele, né, que ele tinha um amigo na aviação, chamava Cancan.
eu não sei se ele era de Torrinha, mas enfim, era um amigo do meu pai. E o rádio, no caso também, eu me lembro de ouvir rádio com meu pai, quando eu era pequeno. Ele trouxe um rádio pra casa, né? Isso eu lembro até hoje, que era um rádio gravador. E a gente ouvia à noite a Turma da Maré Mansa, que era um grupo de humor que era transmitido pela Rádio Globo. E isso passava à noite. E era rádio AM. Acho que era do Rio, se eu não me engano. E eu lembro dessa situação, assim, de ouvir rádio AM e ter essa experiência do rádio chiar, sumir de vez em quando, voltar. E a gente tá ouvindo ali as piadas, tal, que hoje talvez, né, seriam canceladas, como a molecada diz. Mas eu lembro dessa experiência, assim, de ouvir rádio com o meu pai. Esse grupo, a gente ouvia muita música, eu lembro assim, já fita cassete, a gente tinha muito em casa, né, tinha um toca-fitas lá tal, de coisas que, né, era da época deles, né, que eu ouço até hoje, e minha filha também tá ouvindo. Eu costumo dizer que eu tenho uma filha de 50 anos, né, porque ela ouve as coisas que a gente ouvia quando meu pai e minha mãe ouviam muito. Então eu lembro dessa experiência de ouvir rádio com o meu pai, mas eu não tenho essa... Algumas pessoas até comentam, eu comecei a ouvir rádio e eu achava que tinha pessoas dentro do rádio. Eu não tinha essa percepção, tá? Pra mim, eu já... Não que eu entendi o que era, mas eu não tinha essa inocência de achar que... do rádio, né? Isso. Então eu me lembro disso, dessa primeira experiência. E tive a experiência também de gravar música, né? Direto do rádio. Esse rádio gravador que ele trouxe, eu lembro de fazer coisas, né? Assim, de gravar coisas da televisão, gravar minha voz, gravar outras coisas, né? Então a gente fazia ali alguns experimentos e tal. Certo. Então o rádio veio com isso. Na escola depois, eu tive um contato, teve um amigo meu, que na época trouxe um CD dos Sobrinhos da Taíde. Que era ali o Paulo Bonfá, o Marco Bianchi, eu esqueci o nome do terceiro agora. E que era uma situação muito interessante de personagens que eles faziam, né, com a sonoplastia, e que fugia um pouco do que as pessoas faziam ali tal, que era só imitar Silvio Santos, né, porque a maioria das pessoas que ia pra rádio e tal, era só imitava o Silvio Santos, ou fazia algum personagem muito conhecido. Então ali me despertou alguma coisa também, que eu falei, pô, isso é interessante, né? Fazer coisas que as pessoas não conhecem, ainda voltada para o humor. Você também imitava o Silvio Santos? Não, eu nunca fui bom imitador em nada. Nunca imitei ninguém. Tá. Então, ali foi abrindo também a mente, né? E aí, mas, como eu falei, eu não tinha esse sonho, né? Era uma coisa que eu gostava, né? Envolvido ali com comunicação. Mas não era uma coisa que talvez eu queria pra minha vida. Era uma coisa que simplesmente eu consumia, gostava. Lembro de uma época também que a gente ouvia no rádio, que era o Teobaldo, que era um quadro que acho que tinha na Jovem Pan, que aí depois o Pânico, né, fez um CD também de música e tal, então ouvia também Pânico, né, ouvia muita coisa de humor e ouvia coisas na madrugada, às vezes colocava a rádio também pra dormir, né, algumas pessoas tinham isso, né, pegava a tradução de música, né, então assim, eu vivi todas essas experiências, né, da minha época assim de criança tal, como rádio, mas acho que a grande memória que eu tenho é justamente essa, assim, de começar ouvindo rádio com meu pai. Ele, assim, no sofá, eu também no sofá de casa com ele e tal, a gente ouvindo a Turma da Maré Mansa. Sei. Nossa, rádio é muito bom, né? Mas a partir daí você foi trabalhar em rádio? Não, porque você assim... Você ficou nessa época só ouvindo mesmo ali? Como eu falei, eu não tinha ideia que talvez um dia eu fosse trabalhar em rádio. Né? Depois dessa experiência de ouvir rádio com meu pai, como eu falei, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei como garçom, entreguei jornal, depois disso eu trabalhei no escritório de uma escola de informática, e a partir dali, com os tempos livres que eu tinha, por exemplo, eu fui aprendendo eu fiz o curso, né, na época era DOS, depois o Windows 3.1.11 e tal, eu peguei toda essa época, assim, lá do começo, pra instalar coisa molecada hoje, né, já pega o computador pronto, não, a gente tinha que colocar lá, era raiz mesmo, né? Pra instalar o Windows era 11 disquete, 20 e poucos disquetes, sei lá, o pessoal também não sabe o que é disquete, procura no Google depois. Então assim, eu trabalhei nessa escola enfim, fazia lá serviços gerais, né, banco e tal. E nos tempos livres que eu tinha, eu ia aprendendo a fazer outras coisas. Então, programas gráficos, de áudio e de imagem também eu fui aprendendo lá. E a questão de dar aula também surgiu lá. Eu já vou chegar no rádio. Então, porque assim, teve um dia que uma professora, que era a dona da escola, não ia poder dar aula para um pessoal. Ela falou, você já entende um pouquinho e tal de informática e tal, você não quer dar essa aula pra eles e tal? E dei, e foi a primeira vez que eu
percebi que talvez assim, era interessante conversar com pessoas que gostavam do mesmo assunto. Porque eu gostava muito de informática e querendo ou não tava dando aula de informática. Então ali eu falei, pô, acho que aí tem alguma coisa, né? Não que talvez, você é professor, nem nada assim. Então eu trabalhei nessa escola, depois dessa escola trabalhei no jornal, aí como diagramador. Aí tive a empresa de serigrafia, trabalhei em outros lugares também, trabalhei na prefeitura da cidade ali também, fui cargo de comissão e tal, tentei ser candidato a vereador, mas isso é uma outra história também. Fez um monte Eu de tenho coisa. 44 anos, né, Suzy? Então assim, né, tem muita coisa, né? Pra caramba. Não, assim, porque eu já fiz muita coisa, né? Como eu falei, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, né? Começou Nem novinho, poderia, né, trabalhar, né? Criancinha Pela já legislação, né, tava lá. carteira assinada pode ser com o quê? Com 15, 17? Não lembro agora como é que é, 16, né? acho, 16, não sei. 16, Então assim, já fiz muita coisa, então, mas assim, o rádio ainda não tava na mira, não né, tava não tava. ali. Eu acho que o rádio começou a aparecer na mira quando eu cheguei perto ali do terceiro colegial, aliás, antes, na 8ª série, que eu descobri que eu não poderia ser piloto da esquadrilha, por conta da miopia, que aí eu precisava achar uma outra coisa. Então ali já pra 8ª série, né, na época era 8ª série, né, hoje o pessoal, né, ensino médio e ensino fundamental, eu comecei a falar, eu preciso fazer uma outra coisa. Então, na faculdade, eu já estava pensando então em mirar na faculdade de radialismo. Porque a voz começou a mudar e a voz ficou grave, consequentemente. Né, e cantava e tal, então enfim. E aí eu comecei a mirar na faculdade Torrinha, no caso, é a região de Bauru. E Bauru tem ali a Unesp, no caso, que tem o radialismo, né? Aí prestei durante alguns anos, não passei. Descobri que o Senac tinha um curso técnico, né, no caso, que em poucos meses eu teria ali o meu registro. E aí fui para São Carlos, então, né, no caso viajava, né, para São Carlos para poder fazer esse curso de locução. Lá, então, no Senac, eu conhecia a minha madrinha de todas as situações, né? Eu tenho a Cláudia Alieri, por exemplo, que assim, ela foi a minha professora, na época era a coordenadora também do curso. Não, na época acho que ela não era coordenadora dela, ela virou coordenadora depois. Foi uma pessoa que acreditou ali em mim, né, durante o curso do Senac. E aí ela meio que assim foi minha madrinha também no rádio, né? Então ela deu uma oportunidade pra gente. Conheci algumas pessoas nesse curso. A gente montou então ali dentro do curso um programa que chamava de 4 com Você. Que, né, apesar assim do nome e tal, era porque nós éramos em 3 pessoas. Nós éramos em 3 pessoas, mas era o de 4 com Você, porque a 4ª pessoa era o ouvinte, no caso, né? Tá. Então, inclusive, uma pessoa que já é falecida, que também foi padrinho meu de casamento, que era o Betinho e tal, né? Que era o cabeça ali da situação. Que ele era a pessoa que pensava nas piadas todas. E a Cláudia, no caso, vendo a gente ali que tinha essa sintonia, né? Betinho e eu, no caso, o Betinho fazendo as piadas, eu fazendo ali o papel de escada, né? Pra ele entrar com as piadas e tal. Ela convidou a gente, ela trabalhava na época na Rádio Realidade, que era uma retransmissora da Jovem Pan lá em São Carlos. E a gente começou a fazer um quadro chamado Pepe e Gafa, né? Que era meio que um quadro assim de humor para mostrar pro São Carlense o que tinha para se fazer na cidade. Então ela tinha um programa de variedades e a gente ia para vários lugares ali tal, gravar esquetezinhas ali tal, para mostrar pro São Carlense o que tinha, né, para se fazer. E a gente também, assim, fazia de maneira muito rústica. Se a sonoplastia, por exemplo, sei lá, tinha, o personagem, por exemplo, caiu de algum lugar tal e quebrou alguma coisa. Então a gente ia lá com um galho mesmo assim tal e gravava isso num gravadorzinho de fita cassete. Nossa. Né? Já tinha, obviamente, né, condições de pegar isso em bancos de áudio, né, em MP3 e até mesmo disco e tal. Mas a gente gostava às vezes de fazer no rústico mesmo, pegava alguma coisinha por fora e tal. Então a gente fez isso durante um tempo. Então a Cláudia meio que assim, me trouxe pro rádio. Ela também era locutora e vendedora comercial na Jovem Pan. Então eu acabei conhecendo algumas pessoas através dela. Então eu comecei meio que fazendo, né, esses programas assim, meio sem intenção nenhuma tal. A Jovem Pan também foi uma situação que apareceu depois, que a primeira vez que eu levei, né, o meu piloto, porque eu também já gravava coisas em casa. Eu já tinha ali o meu home studio sem a palavra ser tão conhecida na época, né? Então quando eu peguei, a gente fazia assim, propaganda volante. Pra, né, som de rua e tal. Tinha uma pessoa em Torrinho que já fazia isso e tal, a gente fez com uma cara nova e tal. E eu peguei esses áudios que eu já fazia em casa e levei na Jovem Pan pra um diretor. Que hoje a gente tem amizade, inclusive, tá assim. Mas isso aqui já em São Paulo? Não, em São Carlos. Ainda em São Carlos. Ainda não vim pra cá. Não, isso é lá atrás, isso é lá atrás ainda, tá?
Aí levei o pilotinho pra ele e falou, cara, ele ouviu muito pacientemente, assim, tal. Ele falou, ó, faz um favor pra todo mundo. Não mostra isso pra ninguém, não, que isso tá ruim demais. Tá? E aí... Meteu o pé, né? Ali você tem 3 situações. Você pode mandar o cara pra aquele lugar. Sim. Você pode sentar e chorar, né? E você pode falar, não, tá, o que tá de errado? Vamos ver o que tá de errado e vamos tentar melhorar. E aí eu fui pela terceira opção, que é justamente, não, deixa eu então ouvir mais rádio, deixa eu ver como é que tá. Pra, de fato, se ele tem essa percepção, obviamente, né, ele já tá no meio há muito tempo. E aí foi o que eu fiz, né? Fui fazer outras coisas, tal, pra depois voltar lá e ter uma segunda possibilidade. Então, na Jovem Pan mesmo, no caso, depois voltei, entrei como locutor comercial, fazendo promoções também. Então eu fazia a chamada piruinha da Pan, né? A gente era envolvido com shows, tal, a gente fazia as promoções locais. Então meio que aí, né, meio que também foi uma das grandes rádios. Antes disso, inclusive, até meio se era isso que eu queria ou não também, eu tive uma participação na Rádio Brotense. Eu era, né, correspondente ali de Torrinha, né? Passava as situações locais. E a rádio comunitária também em Torrinha, né? A gente eu meio que acabei ajudando a montar, não diria ajudando a montar, mas eu também era meio que curioso ali, né, pra saber o que ia dar isso aí e tal. Então, eu também estive no começo, né, da rádio comunitária ali em Torrinha. Então, foi mais ou menos nessa coisa assim, será que eu entro, será que eu não entro? Então, o curso, né, foi surgindo nesse meio tempo, né, enquanto a rádio comunitária estava surgindo e tal. Então, fiz o curso e aí sim eu comecei a procurar, né, rádio. Então, a Cláudia foi uma das pessoas que me apadrinhou nesse sentido, né? No caso, né, amadrinhou, né? Enfim, não sei se essa palavra existe, mas foi a minha madrinha, né, no caso do rádio. E então eu acabei indo por conta dela. Depois ela foi minha madrinha de casamento, né, outras coisas. Então é uma pessoa bastante importante. Mas você sempre envolvido com a comunicação aí. E depois... De uma maneira indireta, sempre. Sempre, né? Porque já quebrou até o osso. Foi. O rádio, né? Além de todas as outras coisas. Chama osso do rádio, hein? Não sei se tem que ser enfermeira, não, né? sou. Não, é rádio. O osso não mudou de nome, não. Ainda continua. Tem coisa que mudou, né? Sei lá. Não. E aí me conta, aí depois de lá você trabalhou em grandes emissoras também, né? Aqui em São Paulo? Não, aqui em São Paulo não. Eu não trabalhei em nenhuma emissora aqui ainda. Lá... Então a PAN foi lá em São Carlos? Foi afiliada lá de São Carlos. Né? Então eu trabalhei lá. Aprendi, né, o que é uma emissora de rede, né, você trabalhar com o tempo, né, cronometrado. Fiz um treinamento aqui em São Paulo, inclusive, né, na Jovem Pan. Na época, assim, também me convidei, né, liguei, fiz uns contatos aqui e tal, falei, eu queria aprender como é que é a promoção e tal, né, como é que vocês fazem e tal, pra poder também trazer umas ideias pra cá. E aí acabei aprendendo algumas coisinhas e levando pra lá também. A Jovem Pan lá de São Carlos... hoje ela tá numa frequência diferente com donos diferentes, né? Na época que eu trabalhei, ela era a segunda afiliada da rede. A primeira é Piracicaba, né? Piracicaba ainda tá ativa, né? Essa que eu trabalhei, ela virou Rede Aleluia e depois uma outra pessoa pegou numa outra frequência. Então hoje ainda tem Jovem Pan São Carlos, mas é uma outra frequência, um outro dono com uma outra... não é a segunda emissora, né, que surgiu. Depois eu trabalhei na Intersom lá, que era uma emissora também de segmentação jovem, que depois mudou. Hoje também não existe mais, eu não sei se como é que tá lá agora, o nome deles lá. Mas nesse meio tempo, o Senac me chama de volta, assim, né? Enquanto eu já estava ainda na Jovem Pan tal, para dar aula. Então eu fui aluno, comecei a trabalhar um pouco ali no meio. Isso foi em 2016? Não, 2016 foi o ano que eu vim pra cá. Ah, que você veio pra cá. Que eu vim pra cá, que já tava... O Senac também em São Carlos? Senac tudo em São Carlos. Né? Então, toda a minha trajetória, assim, toda a grande trajetória, né? Hoje já tem, inclusive, o mesmo tempo que eu tô aqui, já é o tempo que eu tava lá, né? Já são 10 anos que eu tô aqui, e eu fiquei 10 anos lá, né? Eu comecei tudo isso em 2006 lá, né? Ah, tá. Tanto a minha trajetória como professor e tal, e fiquei lá até 2016. Então, trabalhei na Rádio USP lá também, né, que hoje também não tem mais a Rádio USP em São Carlos, ainda só Ribeirão e São Paulo. Então, assim, todas as segmentações possíveis de rádio, né, fiz umas pontas também na Rádio São Carlos, na TV comunitária também que tinha lá em São Carlos. Sempre trabalhando assim um pouquinho de cada coisa, entendendo um pouquinho de cada departamento, um pouco de cada setor. Certo. E em 2016 que eu recebi o convite, no caso, para vir para cá, né, para a unidade de São Bernardo, que estava recém-construída, recém-inaugurada, né, inaugurou em 2015.
O gerente de lá na época fez um convite, né, para algumas pessoas, eu fui uma dessas e acabei vindo para cá. Mas vindo para cá, assim, eu ainda não trabalhei em nenhuma emissora de rádio aqui, talvez por uma questão de escolha. Não tô dizendo que eu nunca mais vou trabalhar em rádio ou que eu não quero mais trabalhar. Uhum. Mas hoje, por exemplo, as aulas me tomam boa parte, né, da minha vida. Sim. Então eu fico assim de segunda a sexta, da 1h30 até as 10h30. E quem trabalha em rádio sabe, né, que a gente não tem fim de semana, a gente não tem feriado. Natal e Ano Novo, talvez você vá participar de um sorteio para saber quem Pra fica saber com o quem Natal fica. e quem fica com o Ano Novo. É que nem hospital, né? Isso. Plantão. Então, assim, hoje eu tenho família, né? Então, uma das coisas que eu prezo bastante é ficar com eles, pelo menos, né, no sábado, domingo e feriado. Então, de novo, não tô dizendo que eu fechei essas portas, mas, né, hoje gosto muito de falar sobre o assunto, de falar um pouquinho da minha trajetória, passar o caminho das pedras. Não significa que o que deu certo pra mim vai dar certo pra outras pessoas, mas hoje eu não estou mais em emissora de rádio. Hoje o que eu faço? Hoje eu ainda gravo locução comercial, apresento alguns eventos. Tem uma empresa, por exemplo, que eu faço, né, o meu freela fixo, né, também, que eu gravo alguns áudios para academia, para lojas, né, tal, estabelecimentos e tal, para ainda manter aquecido e tal. E apresento algum evento, né, nas horas vagas também, mas hoje o meu principal foco ainda é dar aula, né? Coisa que também eu não sonhava, mas, como eu falei, lá atrás foi uma coisa que me inspirou, essa coisa de pessoas que gostam de um assunto e você também gostar desse assunto, né? E então, acho que isso é um pouquinho do resumo, né, desses 44 anos de existência, né? E esse prêmio, esse último prêmio que você ganhou aí, conta um pouquinho. Não foi um prêmio, né? Foi uma homenagem. Uma homenagem, um prêmio, vai. Foi um reconhecimento muito legal que você... Foi, né? O pessoal de São Bernardo, né? Alguns ex-alunos também, né? Que participaram de algum curso, né? O vereador ali também. Não, foi legal. Acho que assim, a gente também batalha para ter alguns reconhecimentos, Sim, né? Claro. Mas eles fizeram, né? O dia da comunicação, né? Em São Bernardo, né, instituiu ali um dia da comunicação. E aí eu fui uma das pessoas convidadas, assim, a estar no evento. Eles convidaram muita gente, assim, ligada ao meio, né? Jornalistas, radialistas e tal. E eu fui uma dessas que tava no meio. Mas assim, eu nem sabia também que eu ia fazer parte da mesa de honra. Então cheguei lá, já fui colocado na mesa de honra, tá? Então foi tudo meio que, né, assim, no susto, né? Não precisava também ter sido tudo isso, mas foram várias pessoas. Foi uma noite inteira, né, de pessoas recebendo lá uma pequena homenagem, né, da prefeitura e tal. Eu costumo dizer, eu não sei, né, eu acho que eu sou o terceiro ou quarto torriense que passa por ali, né. É mesmo? O São Bernardo, no caso, não sei se todo mundo lembra ou todo mundo sabe, mas teve um prefeito torriense, né, que era o Antônio Tito Costa. Olha. Ele era de Torrinha, né, faleceu faz pouco tempo, com 100 anos, não lembro agora, 100 e pouquinho. Mas ele passou por ali, e acho que teve outros torrienses também que passaram por ali e tal, e eu acho que sou o terceiro ou quarto, talvez, que pisa ali, né, naquela... Olha, né, que legal. naquele solo ali, né, da prefeitura e tal. Então, é o que eu falo assim, eu gosto bastante, assim, de levar o nome de Torrinha, né, pra frente e tal, sempre em que todos toda a sua base começou ali, né? É uma coisa que, assim, eu não deixo de falar, não deixo de ir, né? Hoje, infelizmente, já não tem mais meus pais e tal. Ainda tem a minha irmã, né, lá em Torrinha. Então, vez ou outra a gente vai pra lá, leva meus filhos pra lá. Minha esposa também sempre gosta muito de ir pra lá. Mas essa homenagem que eu recebi foi importante, foi legal. Acho Claro que, né, foi... Nossa, foi super merecida, assim. Foi. Um profissional muito bacana, muito capacitado. E eu quero te perguntar, o pessoal tem falado hoje o negócio do rádio. O rádio vai acabar, o rádio vai acabar. O que você acha disso? Eu acho que não. Não mesmo. Eu acho que acabar não. Ele tem se reinventado bastante. Inclusive, ele se reinventa sem precisar falar. Ele adapta algumas ferramentas de maneira bem orgânica, né? O WhatsApp é uma coisa que já usa há bastante tempo, né? Os ouvintes acabam sendo parte importante dos programas, né? Avisando sobre trânsito e tal. Câmera, né? Também foi uma coisa que entrou de maneira muito orgânica também, né? No rádio e tal, e as pessoas se acostumaram a isso, né? Depois
enxergar o locutor, é uma coisa muito louca isso, né? Eu tive essa experiência, né? É legal, né? De não ter câmera e depois as pessoas conhecem a pessoa, né? E aí, quando eu trabalhava tal, em rádio, as pessoas iam lá, você é que é o Eduardo tal? Sou eu. E aí você via o sorriso da pessoa desaparecer, assim, porque, né? Então hoje as pessoas já conhecem por conta das câmeras e tal. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu fui numa rádio e tinha um cara lá, eu não vou citar o nome, né? Com aquela voz de trovão, aquela voz lindíssima, né? Aí um dia minha prima se apaixonou pela voz desse rapaz, né? Vamos lá na rádio descobrir o endereço. Eu liguei lá, eles falaram que a gente pode ir lá conhecer a rádio. Aí eu fui com ela lá, né? Aí chegamos lá na rádio, o rapaz chegou, falou, eu quero falar com o fulano, ele tá aí? Eu sou o fulano. Aí um catatauzinho magrinho, aí ela foi isso aí, o sorriso. Desaparece, Mas é uma comum. pessoa muito bacana. O cara é muito legal, super simpático, inteligente, né, assim. São situações. Então estranho, né? Pois é. Não lembro o que a gente tava falando mesmo. Eu perdi o assunto aqui. Né? Não, isso aí mesmo que você tava lá, que a pessoa foi na rádio e você falou que é o Eduardo, sou eu, aí o sorriso. Né? Foi. Não, mas eu não lembro porque que a gente chegou nesse assunto. Bom, enfim, no negócio da rádio. Que se vai se morrer, a rádio vai morrer ou não. Porque tem gente que tá condenando a rádio. Eu tava falando das câmeras. Então, assim, eu acho assim, ele tá se reinventando aos poucos, né? Aos poucos não. Ao longo dos anos ele tem se reinventado bastante. Tem usado as mídias sociais como um todo, Instagram e tal. Hoje os locutores também fazem lá as suas lives ou seus momentos ali fora do ar, ou enfim, com alguma coisa. Então ele tem agregado todas as ferramentas que tem digitais para ele, tá? Então assim, eu acho que acabar não. Pelo menos por enquanto não, né? Eu acho que... E aí eu não sei se eu tiro por mim, né? Em casa a gente ouve muito rádio, né? Com os meus filhos ali. A gente tem inclusive um aparelhinho analógico, né? A Cecília, minha filha, por exemplo, ela vai lá e sintoniza, né? Que bonitinho. O rádio, de vez em quando, sai fora do ponto, ela vai, papai, vou arrumar o rádio, tá? Ela vai lá e sintoniza. No carro a gente ouve muito, né? Porque eu acho assim, as outras coisas que existem por aí, elas custam caro. Eu falo assim, hoje, né, os streamings, né, tal, um Spotify, um Deezer, enfim, né? Essas coisas, né, por mais que você tenha lá o plano gratuito e tal, mas assim, mesmo assim você tem que ter ali a sua banda de celular, né, pra poder sintonizar esse tipo de coisa. E Bluetooth, esse tipo de coisa, às vezes é muito chato de você, né, parear os equipamentos e tal. Rádio você vai lá, você liga, tá funcionando. Ligou lá, tá né? falando, né? Então você não tem que ficar, né, girando muita lâmpada pra poder conectar esses aparelhos, né? E é de graça. É verdade. Então eu acho que ainda acho não, né? É o meio ainda mais rápido, né, que a gente tem em relação até à televisão, né? O sinal ali é quase que instantâneo, né? E é um meio barato, né? As pessoas não pagam para isso. Até mesmo em celular, né? Você não precisa de repente instalar um aplicativo para escutar uma rádio, né? O próprio fio do fone já faz ali o papel de antena, tá? E você ouve isso de maneira gratuita, sem depender de outras coisas. Então, se vai acabar, não sei, acho que por enquanto não. Um dia, talvez, não sei, porque assim, a tecnologia também está avançando bastante. E a gente também tem o outro lado, né, da ponta, né? E quais são as pessoas que estão consumindo rádio, né? Ou o que o rádio está fazendo ainda para manter essas pessoas ouvindo rádio. Eu ainda ouço por várias questões. Uma questão pessoal de gostar e por uma questão de falar sobre esse assunto nas aulas. Então tem que saber assim até que ponto os donos das emissoras estão com seus planejamentos em dia para ainda segurar patrocínio e segurar ouvintes, né, nas suas emissoras, né? É verdade. Então assim, e aí eu vou trazer uma situação também que, como eu comecei também, né, na Jovem Pan fazendo promoção, as promoções de antes eram muito mais interessantes do que as promoções de hoje, tá? Por exemplo, as pessoas competiam mesmo por alguns prêmios, né? Eu me lembro de promoções que ou a gente fazia, ou algumas outras emissoras faziam, né, que a gente ouvia, né, por exemplo, tal, que as pessoas de fato se interessavam em brigar, no bom sentido da palavra, por aquele prêmio. É verdade. Né?
Ia com o carro lá, né? Quem então chegar assim, agora aqui. enfim, os pedágios eram muito para isso, né? Ou situações mesmo no ar. Eu lembro de uma situação, fazer promoção não é tão simples quanto se parece também, tá? A gente sempre tem um calendário que assim, tem coisas que são mais fáceis de fazer, né? Por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, tá? Então, são meses que, ok, né? Da coisa acontecer. Eu me lembro uma vez eu já tava na Intersom, inclusive me chamaram pra Intersom, né? Eu saí da Jovem Pan pra ir pra Intersom porque eles precisavam remontar a sua equipe de promoção e eu, né, enfim, já tinha uma equipe estruturada, tá? Então me chamaram por conta disso. Uma das coisas, né, que eu fiz na Intersom. E eu lembro de um mês de agosto, né? Mês de agosto não, mês de setembro. Que não tinha nada pra se fazer. Agosto, inclusive, na Jovem Pan, uma vez a gente fez uma promoção do mês do cachorro louco, né? E aí, não lembro como é que era, mas a pessoa ganhava um filhote de cachorro, não um cachorro louco, mas era um filhote de cachorro. Que a gente fez lá uma parceria com uma... Não lembro se era uma loja de ração. Tipo essas lojas né? Enfim, esses pets da vida e tal. Mas enfim, mas não lembro como é que foi essa. Mas no mês de setembro, eu lembro que foi assim um fato marcante, porque mês de setembro não tem nada pra se fazer. E aí a gente sentou pra conversar, tal, setembro, mês da independência, tá? Independência leva a questão, talvez, da pessoa querer a sua independência, né, 18 anos, tal, carta de carro, tal. Tá, temos um norte, né? Ok, então vamos fazer o seguinte, a pessoa, então, agora ela vai brigar pela sua independência no caso da sua carteira de habilitação. Então esse foi o mote ali pro mês de setembro, pra se fazer a promoção. Aí fomos atrás de uma autoescola, abraçaram a ideia, a ideia era só, tipo, ter uma carteira de carro e 2 de moto, um negócio assim. Então ela acabou presenteando o mês inteiro, assim, acho que foram 10 de carro, mais um monte lá de moto e tal. Mas aí como é que ia ser isso, né? Tá, voltando aí na questão da independência, né, nós tínhamos o grito da independência. Então a ideia era justamente essa, a pessoa gritar pela independência dela. E eu lembro que era uma frase longa, assim, pra pessoa justamente assim, perder o fôlego ao longo da frase e a pessoa que gritasse durante mais tempo. Aqui, tipo uma galopeira da vida, só que, né, no caso era uma frase específica que ela tinha gritado durante mais tempo. E isso ia pro ar, então as pessoas se inscreviam e aí a gente colocava lá no ar e tal, não lembro qual que era a frase e tal, e ela gritava essa frase durante um tempo, então as pessoas que chegavam no número estavam ali concorrendo, então a que gritasse durante mais tempo ganhava a sua carteira de habilitação. Então assim, era um mês totalmente sem noção de nada, de ideia, que a gente acabou tendo essa ideia e as pessoas meio que gritavam, literalmente, né, pra ganhar alguma coisa. Então, tinha essa competição. Legal. Hoje eu falo que tá chato, por quê? A pessoa tem que mandar uma mensagem no Instagram e torcer pra ser sorteado. Isso mesmo. Tem que, né, marcar um amigo, não sei o quê, compartilhar, e lógico, a emissora também tá ganhando seguidores e tal, e compartilhamentos. Mas até que ponto isso é interessante, né? Isso é um desabafo meu, né? A minha opinião, né? Eu acho que as promoções antes eram mais interessantes. Algumas ainda continuam nessa coisa de você fazer uma frase criativa e mexe com o imaginário e tal, né? Com a criatividade das pessoas. Mas ficou só nisso, sabe? Não tem mais aquilo que a gente fazia antes, né? Muito, como vou dizer, muito fácil, muito... É muito a mesma coisa, muito mais do mesmo. É só isso. Mais do mesmo. Né? É só marcar o amigo e compartilhar mais e tá. Do mesmo. Né? E vamos torcer pra dar certo, né? Pra eu né, ser sorteado e ser ganhado. Então, eu acho que é isso, sabe? Então, fica aí, né? No caso, meu apelo, né? Pros donos de rádio também. Pensar em coisas criativas para continuar mantendo os seus ouvintes ativos e consequentemente, os anunciantes também, né? Para que o rádio não deixe de existir, tá? Então, acho que assim, só vai acabar se também não tiver ninguém ouvindo e se não for uma coisa interessante de continuar se ouvindo. Eu ainda acho que é uma maneira interessante, por mais que os streamings também tenham lá um modo aleatório, né? Que você deixa o robô trabalhar por você, mas aí também é uma coisa muito falsa, né? Porque a partir dos seus hábitos e tal, ele começa a criar uma playlist e tal. O rádio ainda tem essa coisa da surpresa, né? Então, você liga lá e você não sabe qual é a música que vem depois. É verdade. Né? Em algumas emissoras, tá? Tem algumas também que repetem música pra caramba. Repete muito. Mas ainda tem essa coisa da surpresa, né? De você ligar e, deixa lá, né? Uma hora talvez toque aquela que eu goste, tá tudo certo, né? E lógico, né? Não é só música também, né? Tem que ter bons papos, né?
Hoje o podcast de áudio, de vídeo, etc e tal, faz aquilo que o AM já fazia há muito tempo, né? Que são esses papos de 2, 3, 4, né? 4 horas e tal, né? O bom comunicador consegue levar um bom papo sem ter que tocar música, né? Durante várias horas. Bem. Então é isso que a gente tá fazendo aqui, né? O rádio já faz há muito tempo, né? Que eu acho que precisa de novo não, né? Continuar existindo, né? Para que os ouvintes não vão procurar outras coisas. E tá tudo certo, né? Se eles procurarem outras coisas, né? Tem que ter essa concorrência saudável também. Mas eu acho que o deixar de existir, acho que é por conta dessas coisas. Se faltarem essas coisas, talvez o ouvinte, né? Acabe buscando outros meios que não o rádio. É verdade, né? Eu penso assim que o rádio vai sobreviver. Eu acho que não vai acabar. Por quê? Porque agora vai ser tudo internet. Agora já é e vai ficar cada vez mais. Nós vamos ficar dependentes, vamos por assim, da internet. Então tudo que é o rádio tem também nas plataformas de internet. Então, quer dizer, o rádio vai, né, é opção de cada um conectar o rádio, não só os streamings, mas o rádio também. Porque é isso que você falou, é a surpresa, né? Você não sabe o que vai acontecer, o que vai falar, como que é a programação. Tudo bem, no site das rádios tem aquela programação lá, mas é uma coisa que eu acredito que não vai acabar, não. Eu sou bem, assim, contra quem fala, não, o rádio vai acabar porque tem isso, porque tem Spotify, que tem isso. Acredito que não sei, a minha humilde opinião, né? E, né, o rádio já fez mais de 100 anos, né? Então, assim, mostra que ele ainda tá vivo, Tá né? vivo, tá, eu acho que vai continuar. Não podemos dizer de fato, né? Com certeza, né? Que nunca vai acabar, mas eu acredito que talvez, se isso acontecer, né? Vai levar ainda muito mais tempo, né? Então, Sim, ele pode sofrer alguma transformação, né? Alguma roupagem nova, assim, mas eu acredito que ele vai continuar. E dos seus filhos, você estava falando da sua filha, né? Que ela fica sintonizando ali, né? O rádio, que bonitinha. Alguns dos seus filhos já manifestaram a vontade de seguir o teu caminho no rádio ou ainda não? Já tem alguma... Não, é que assim, a gente... eu não... Assim, eles não me viram em ação, né? Eu não, nunca te viram? Não, assim, quando eu gravo coisas em casa, eles né, me veem lá gravando e tal. Mas no rádio, por exemplo, vocês não pegaram nessa época de fazer alguma coisa. E eu tenho áudios também que assim, né? Não sei se eles entendem, né, o que é aquilo ou não, mas não tem uma imagem, né, minha fazendo, né? Na época, por exemplo, que eu fazia o máximo que a gente tinha, talvez, assim, eram essas câmeras digitais, né? Essa Cybershot e tal, né? Então, assim, eu tenho poucos registros, né, do que eu fazia na época. Então, assim, eu os vejo com uma veia artística muito grande. A gente incentiva muito a leitura, jogos de quebra-cabeça e tal. Então, eles estão sempre, assim, ouvindo muita música de coisas que, né, da idade deles, né, Bita e etc, né, que a gente como pai vai entendendo. Agora, a modinha é essa música da panela de pressão que faz fufu e não sei o quê, né? Mas como a gente ouve também muita coisa nossa, né, rádios mais tradicionais, então eles também, a Cecília vive cantarolando Queen, né, e o Giovanni também, né, e no idioma deles, né, mas eles estão cantarolando. Então eles cantam muito, dançam, fazem vozes, né, assim, né, o Giovanni às vezes ele faz uma voz assim mais, né, mais brava, tal. A Cecília também, né, faz vozinha, mas muito por conta também da minha esposa, né, que conta ainda, né, muita história pra ele, né, lê muita revistinha. Hoje a Cecília ela já lê sozinha, mas eu e minha esposa a gente lê muita história, então, né, a minha esposa principalmente ela entona bastante, né, assim, ela faz voz e tal, e a Cecília pega, né, essas vozes e tal, e depois reproduz isso, né, quando ela tá lendo as historinhas, né. Mas não sei se eles vão pra esse lado ou não, né, hoje a gente, né, torce para que eles façam coisas né, para perceber isso, né? Que eles façam o que eles queiram fazer, né? Assim, independentemente se vai dar dinheiro ou não. E não sei se assim, eu incentivaria a fazer, né? Assim, para ir para esse lado, né? Se eles quiserem, ok, né? Se não, também tá tudo bem. Acho que o importante é estimular a criatividade deles, né? E o Giovanni também, né? Essa coisa, né? Que a Cecília também faz de sintonizar o rádio e tal. Às vezes ele vai lá e né, liga, desliga o rádio e tal. E pede pra colocar tal música e tal. Às vezes, como eles gostam muito do Queen. Né? Queen? Poxa. E aí eles... papai tá na Rádio Rock e tal, né? Olha só. Então, rock. É que assim, e tem muito a ver também com as coisas que eles assistem, né? Eles assistem lá um desenho do Spider-Man, né? Do Homem-Aranha e tal, que
é pra criança, né? Não esse que a gente assistia antes e tal. Mas aí também tem, né, a música do Ramones e tal, que é, né, o Spider-Man e tal, que eles também gostam, né, daquela Gosta versão e tal. também. Então, Eles gostam mais dessa linha, parece, né? Que estão gostando mais dessa linha. mas eu lembro muito, essa experiência, né, de ser pai tá muito louca, porque eu lembro também uma vez que, a primeira vez talvez que a gente sintonizou o rádio no carro e a Cecília entendeu que aquilo era, né, uma música e tal, e tava tocando um rock e tal, foi muito natural, assim, ela fazer assim com a cabeça. Né? Então, assim, a gente não ensinou nada pra ela. Foi o instinto E ela só dela ficou assim com a cabeça do tipo... Que bonitinha. Então, assim, e a gente ouve de tudo em casa, né? Eu, como vem, né, de uma cidadezinha do interior, né, de São Paulo, meu pai ouvia muita coisa, né? Meu pai, assim, ouvia muita música que se tocava na época das discotecas também, né? Mas ele ouvia muita coisa do tipo Amado Batista, Sérgio Reis, né? Mesmo? Moda de viola, ouvia né? Tipo, de então, tudo. E em casa a mesma coisa, de vez em quando assim, tem dia específico, sei lá, sábado é o dia do pop rock, domingo é o dia do modão de viola. Então a gente... E todo mundo ouve. minha esposa também, né, gosta de tudo, ouve bastante coisa, né? Ela é mais pro lado do MPB e tal, mas ela também gosta de música mais raiz, né? Nas músicas assim, sertanejas de antigamente, né? As de hoje eu não tenho tanto contato, não coloco tanto, né? Mas pagode, samba, o pagodão dos 90, né? Também, né? Que a gente ouvia antes e tal. Então a gente ouve de tudo. Legal, né? é muito musical, né? Muito Sim. bom mesmo isso. Então, como eu falei, acho que música acaba estimulando a criatividade. Eu acho que sim. recomendo, né? Pra quem quer estudar, pra quem quer só ouvir também, acho que... Aí, voltando um pouquinho, a gente estava falando de impostar, de locução, essas coisas todas, né? Antigamente era para você ser um locutor, você tem que ter um vozeirão, impostar a voz. Hoje em dia parece que isso não existe mais. O que que você acha assim que é o essencial para uma boa locução de rádio? Ou não só no rádio, né? Uma locução comercial, enfim. Sim. De fato, né? E até muitas pessoas que procuram, né, o curso, muitas vezes falam, eu vim aqui porque as pessoas elogiaram minha voz, que eu tenho uma voz boa e tal. A voz, ela é uma ferramenta, obviamente, né, que ela é importante. Se você tiver rouco, por exemplo, né, de fato, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Mas não é só isso, né, é muito subjetivo essa coisa de ter uma voz bonita ou não. Ou uma voz impostada, ou uma voz de locutor. Hoje a gente já não tem mais isso, né? As agências já não querem mais essa chamada voz de locutor, né? Essa coisa que as pessoas faziam, né? Né? Durante muito tempo e tal. Hoje a pessoa, obviamente, ela tem que ter uma boa desenvoltura no sentido de saber improvisar, de ter uma boa dicção, obviamente, né? Não tropeçar nas palavras. Mas de ter uma voz impostada já não precisa mais. Isso acontecia muito por conta da tecnologia, né? Os microfones, quando o rádio surgiu, não eram tão bons. Então tinha que se empregar uma pressão sonora muito maior nos microfones, né? Então você tinha que falar com mais pressão. Hoje os microfones são mais sensíveis, né? Então hoje você pode conversar normalmente aqui que tá tudo certo. Não precisa mais ter esse medo assim, né? De desafinar de vez em quando, né? Né, uma voz mais soprosa e tal. Então o importante é você se comunicar bem de maneira natural, né? Conversando, não se importando se sua voz é bonita ou não, porque como eu falei, isso é relativo. Mas tem que saber desenvolver um assunto. Tem que saber improvisar, tem que saber conversar. Mas hoje não precisa mais disso não, né? Não precisa... Então esse mito veio lá do começo, né? Quando os microfones não tinham boa qualidade, não tinha uma boa captação, isso. Pensa assim, nas duas pontas, né? Por exemplo, o microfone não tinha uma boa captação, e isso também quando chegava na casa das pessoas, né? Quando você convertia esse sinal também, os falantes, né? Dependendo inclusive da época, né? Teve uma época, por exemplo, que o rádio era o rádio de galena, né? Que as pessoas ouviam com fone de ouvido, porque o rádio não precisava de energia elétrica, né? Para funcionar. Isso também não era um sinal tão bom. Então, se o microfone não captava bem e se o sinal na outra ponta não chegava tão bem, consequentemente exigia que os locutores falassem com uma pressão um pouco maior. Então, essa questão da impostação vem daí. Vem daí, né? Com o passar dos anos, obviamente, né, a coisa vai mudando e tal, então não precisa colocar tanta pressão. Mas durante os anos 80, 90, ainda tinha essa coisa, né, do cara ter essa voz, isso aqui, tal, e você vai na padaria pedir um pão e tá com esse vozeirão e tal. Mas hoje não precisa mais disso, né,
Como eu falei, é até uma coisa meio pejorativa, né? Você ter voz de locutor, né? As agências publicitárias, principalmente, não gostam muito mais. Elas querem uma coisa mais natural, mais conversada, natural, mais né? aqui. Porque hoje é isso, né? Mudou-se muito a cabeça do consumidor. O consumidor não quer mais ser convencido de comprar alguma coisa porque um locutor, né, impôs, né, com a voz dele, né? Ele quer que seja ali uma conversa amigável, né? Né, que tal se você comprar tal coisa, né? Uhum. Então, a voz hoje, ela é obviamente o principal instrumento, mas ela não é só isso, né? É mais também do como você usa essa voz, Ah, né? sim, aí tem que ser uma coisa mais natural mesmo, né, Uhum. que eu acho que eu acredito que, assim, que uma locução mais natural conquista mais o público até do que aquela coisa, aquela voz toda, Uhum. não sei, né. E Sim. você tem alguma dica, assim, para dar pra gente, como melhorar a dicção, como fazer pra gente conseguir desenvolver melhor a fala? Tem alguma técnica aí que você pode alguma dica que você pode dar pra gente? Tá. Eu acho assim, se óbvio que se todo mundo pudesse, né, ter uma fono, né, para acompanhar, seria o mundo Seria uma ideal. maravilha. Porque a fono, ela faz um trabalho excelente. Uhum, Quando a pessoa se dá conta, por exemplo, que a voz é um instrumento de trabalho dela, que ela vai viver daquilo, e ela não pode perder a voz por uma situação qualquer e tal, ela mantém esse instrumento afinado, né, sempre. uhum, Então a fono faz um trabalho excelente. Por mais que algumas pessoas, às vezes, achem os exercícios esquisitos, né? E uhum. quem já, de repente, acompanhou uma aula de locução, por exemplo, ou quem já fez algum exercício de fono, fala, mas isso aí não vai levar a nada, e não. A fono é essencial, né? Não sei se eu vou me estender muito, mas, por exemplo, né, a minha mãe, ela teve problema na tireoide, Uhum. né? Minha mãe também já falecida, como eu comentei. E, enfim, precisou operar a tireoide Certo. e por uma questão ali médica, acabou tendo uma das pregas vocais paralisadas, né? Então, Ah. pra quem não sabe, são duas, né, pregas vocais. Uhum. E aí, durante 1 ano e meio, ela fez um trabalho com fono pra fazer com que a outra chegasse, né, compensasse o trabalho que a outra não estava fazendo. Certo. E foi um trabalho meio árduo, com exercícios que, né, muitas pessoas às vezes não compreendem, então assim, a fono é essencial. Mas como eu falei, nem todo mundo tem a condição, né, de ter ali a De ter fono, a né, fono. E para deu manter. certo? Deu, ela recuperou Ai, que assim, bom. né, eu que sou bastante ligado nessa coisa de timbre de voz, Uhum. o timbre de voz dela voltou a ser o que era, né? Ai, que maravilha, que bom. Mas enfim, não tendo uma fono, eu acho que as pessoas podem começar a ler em voz alta, né? O ler em voz alta você começa a se perceber. E ler em voz alta é o que você quiser, sabe? Não precisa ler um Machado de Assis, né? Literaturas mais pesadas, tal. Vai ler um quadrinho, vai ler uma revista de fofoca, sei lá o quê, mas lê em voz alta para você se perceber. Uhum. E treine, né, tudo isso, né? Faça de uma maneira que você consiga usar, inclusive, a tecnologia. Você pode se gravar, se ouvir. Hoje, né, todo mundo tem um celular no bolso, então você pode... o máximo que você vai gastar aí é memória e bateria. Mas a bateria você pode carregar de novo e a memória você pode apagar, tá? Então, sempre leitura em voz alta. Sempre falar de assuntos, porque no rádio a gente lida muito com o improviso. Muitas vezes a gente pega alunos que estão naquela ânsia, né, de, vamos lá com o microfone e tal, e a hora que vai pro microfone não tem assunto. E dá aquela travada. Então, tentar conversar sobre assuntos, primeiro que você tenha domínio, que você goste e tal, conversar ali com pessoas, enfim, do seu meio, ou com amigos, enfim, mas procurar sempre praticar em voz alta. Leitura. Né? Leitura. Se ouvir, né? Bom se gravar ouvir, porque você está se ouvindo. Se ouvir outras referências, né? Ouvir quem já faz isso, principalmente. Os grandes nomes, né? Não só de São Paulo, acho que o Brasil todo tem grandes nomes, né? Paraná, Minas, enfim, outros estados aí, né? Mais pro Nordeste. Ou quer se aventurar também a ouvir em outras línguas, né? Também. Hoje tem vários recursos, né, tal, que você pode usar e tal, para poder escutar a rádio de outros países também. Mas é ouvir também as referências, né, ouvir quem já faz, ouvir pessoas que você gosta, que você se identifica, e trazer isso, né, assim, você se inspirar nessas pessoas e fazer. E se conhecer, né, porque as fonos também falam muito isso, né.
Se você sabe que de repente assim, sei lá, você entra num ambiente que tem ar-condicionado, isso te faz mal, evita, né, o ar-condicionado. Então, conhecer o organismo. Você come alguma comida que aquilo vai te dar uma queimação, por exemplo, você sabe que aquilo vai dar uma queimação, não come aquela comida. Você não está sendo proibido, é só você evitar nos momentos em que você vai fazer o uso da voz profissional, né? Acho que dica geral seria essa: ler sempre em voz alta, se ouvir, se gravar, ouvir referências, né, de pessoas que já fazem isso, e se inspirar, né, né, repetir sempre, né, diariamente, assim, um pouquinho por dia que você de repente consiga manter ali. E outras coisas também, sabe? Ouvir bastante música. Acho que tudo relacionado à arte é interessante, sabe? Consumir muita coisa que não seja só também de rádio. Você gosta de filme e tal, né? Vai ver uma animação, vai ver um desenho animado, vai ver filmes que você gosta, tal, para poder ouvir essas referências também, depois colocar isso profissionalmente, sabe? É isso, é manter a constância de ouvir e falar sempre também. Sim, e ler muito, né? Também ler para ter conteúdo, para saber o que falar, né? Principalmente. E não sabe o significado de uma palavra, procura um dicionário, né? De novo, a tecnologia tá aí para você pesquisar o conteúdo dessas coisas, porque na hora de um branco, você achar um sinônimo de uma palavra, vai te tirar de uma situação aí de saia justa também. É verdade. Então aumentar sempre o vocabulário, né? Sempre isso é interessante. São coisas que parecem batidas, né, tal, mas que fazem diferença. São necessárias, né? Tem que ter esse conteúdo, senão você não avança, né? Sim. E o mercado hoje, você acha que o mercado hoje de locução, eles têm uma linha que eles querem daquela tipo de locução ou não? Ou tem espaço para todo mundo, para todos os tipos? Eles têm um perfil, assim, que eles Então, a gente fez mais? uma visita, eu não lembro se você estava nessa visita que a gente fez numa rádio, acho que você Na estava. Massa, Rádio Massa? Você estava Eu nessa estava, visita. sim. E lá a gente recebeu a informação, né, do coordenador, que justamente o que eles querem é pessoas que conheçam dos assuntos, né? Então, por exemplo, numa rádio que é exclusivamente, né, musical, que você vai ali, por exemplo, anunciar e desanunciar alguma música. Eles não querem só isso, né, que você saiba, Que fala, né? comente. É uma música da Maiara e Maraíza, por exemplo, né? O que você sabe ali do momento, né, que tá acontecendo, né, com Maiara e Maraíza, né, ou daquela música em específico, né, ou de um show que vai acontecer, né, da dupla, por exemplo, tal. Então é esse algo a mais, né? De novo, não é só a voz que importa e não é só isso, porque o diferencial é esse, né? É o quanto você se comunica também com a outra ponta, né? O quanto você cria essa identificação com quem tá te ouvindo. Porque tem que ser interessante também na outra ponta, claro. a ficar ali com você, né? O rádio é isso, é essa companhia. Então, eu acho que o diferencial é justamente esse, né? Você buscar, por exemplo, uma rádio de segmentação aí que seja de rock, por exemplo. O quanto você conhece de rock necessariamente, né? O que aquela banda tem de característica, aquela música que foi gravada num determinado ano, tal. Então, o quanto você conhece daquilo. Não é simplesmente reproduzir uma informação, olhar o nome e simplesmente jogar isso pro ouvinte, né? Qual que é o seu conhecimento de mundo em relação àquilo? Falar sobre, né? Então, e de novo, a tecnologia tá aí. Eu sei que tem muita informação e as pessoas muitas vezes não conseguem filtrar isso, porque tem muita coisa chegando, mas eu acho que é também manter o foco e estudar sobre aquele assunto, né? Então, e muitas vezes assim, eu penso de repente em entrar numa determinada emissora, né? O meu sonho de vida é entrar lá. Muitas vezes talvez você não vai entrar naquela emissora, ou você talvez não vai entrar como locutor daquela emissora, talvez você vai começar na promoção, você vai começar no outro departamento. Sim, aí depois vai... E aí assim, você também não pode se frustrar, né? Querer de repente já chegar no topo ou naquele seu objetivo. Então não é porque de repente assim uma emissora de um segmento diferente daquele que você queria, né, tá contratando, que você não vai de repente pegar essa experiência. Então faça, né, essas experiências todas. Comece fazendo coisas em casa. Acho que, de novo, né, a tecnologia ajuda nisso, né? O YouTube hoje, por exemplo, dá essa democratização, né, das pessoas montarem os seus canais, né? Vá fazendo esses experimentos, né? Vá testando essas coisas, tal, e vá usando isso a favor. Mas acho que o mercado tá nisso, assim, pensando em o diferencial da pessoa o que ela conhece sobre aquilo, o que ela consegue acrescentar a mais, né? Para que você seja um e não mais um. Né? Porque senão a concorrência também, a gente sabe, aí tá. esmaga, né? A concorrência tem que ter o diferencial mesmo, Sim. né? E para quem está assistindo a gente agora que gostaria de ingressar nesse universo maravilhoso da locução,
Você tem algumas dicas para passar para a pessoa? Ouvir rádio, principalmente, né? Sim, muito rádio. Não, acho que é muito do que eu já falei também, né? Não só ouvir rádio, de todos os segmentos, principalmente aqueles que você não gosta. Ah, eu não gosto de música sertaneja, por exemplo. Ouve, porque ali vai ter alguma coisa que vai te acrescentar daquele comunicador ou daquelas músicas. Então ouve bastante. Consuma tudo de todas as mídias e tal. Saiba filtrar, principalmente. Saiba pegar as boas fontes, né, também. Não só ficar também preso às manchetes das redes sociais, né? E aí você achar que você já sabe daquele assunto, né? Se aprofundar mesmo, né, em coisas, tal, em temas. Estudar enfim, tentar dar o seu melhor. Se é o seu sonho, né, corra atrás. Se você vai ter que abrir mão de algumas coisas, abra mão dessas coisas. De novo, né, eu falei aqui que muitas vezes o que funciona pra mim talvez não funcione para as outras pessoas. Mas era o meu sonho trabalhar em rádio. Então, durante muito tempo eu abri mão de algumas coisas. Na época, quando eu ainda fazia o curso, por exemplo, eu já trabalhava na prefeitura, né? E aí eu viajava de Torrinha até São Carlos para fazer, né? Nós pegávamos um ônibus que a prefeitura, no caso, cedia para estudantes, né? Tanto de São Carlos quanto de Jaú e a região toda ali. Então eu me lembro que assim, ou às vezes eu não jantava ou não tomava banho para fazer esse curso, porque eu lembro que eu trabalhava até 5h30, o curso começava exatamente às 7h, então o trajeto, né, de Torrinha até São Carlos, e até deixar todos os estudantes em todas as faculdades, escolas, etc, então assim, demorava bastante. Então a gente saía muito antes para poder chegar exatamente no horário. Então, uma das coisas que eu meio que sacrificava, entre aspas, era isso, né? Assim, abrir mão de ou jantar, ou tomar banho e tal. Então foi longo, né, o percurso, né? Então eu dava valor em relação a isso. Depois também, para voltar para casa, eu voltava tarde, né? Saía de lá mais de 11 horas da noite, chegava quase tipo 1 hora, 2 horas, tava para trabalhar no outro dia cedo. Então eu soube dar valor a esse período que eu fiz o curso. Depois, trabalhando em rádio, outra coisa que aconteceu foi, né? Eu não tinha rádio em Torrinha, né? Então eu tive que sair da casa dos meus pais para ir para uma cidade diferente e tal, que já tinha alguns amigos e tal, mas não era a minha cidade. Então assim, não tinha mais pessoas, né, familiares junto comigo. Aquela coisa que eu comentei dos feriados e fim de semana, etc. Então, de novo, né, eu sabia que eu não ia poder estar em alguns feriados com a minha família. De domingo, principalmente, né, que os horários ali, às vezes eram... Acho que ainda deve ser assim e tal. As pessoas me convidavam para almoçar, por exemplo, né, no domingo. O horário que a gente fazia em rádio, eu fazia, acho que era das 8 até... ou das 9 à 1 da tarde, alguma coisa assim. Ou o contrário, da 1, né, pra frente. Então, sabendo que eu tinha esse horário, e as pessoas me convidavam às vezes pra almoçar na casa delas e tal, ou eu ia ter que almoçar correndo e ir pra rádio, ou eu ia chegar depois do almoço que já tinha acontecido, por exemplo, tá? Então são essas coisas que a gente tem que saber que assim, se você está disposto a entrar pra esse meio, saiba que não é tão simples, né, que você vai ter que abrir mão dessas coisas, e faça com vontade, né? Então, acho que a dedicação nesse ponto, né, tem que saber se você de fato quer mesmo isso, e já sabendo de tudo isso que você vai ter que abrir mão, que não é fácil, mas que é muito prazeroso, né? Eu passei anos maravilhosos, assim, né, da minha vida, fazendo aquilo que eu busquei fazer. Conheci muita gente, conheci muito artista, conheci muito profissional do meio. Na primeira vez que eu entrei na Jovem Pan, tal, já no mês seguinte ia ter um show do Capital Inicial, então tive a oportunidade, inclusive, de ter uma conversa de uns 40 minutos com o Dinho Ouro Preto por telefone, que a gente tinha pegado umas sonoras, abri os shows, né, de algumas bandas, tal, então eu conheci muita gente, Ivete Sangalo, por exemplo, né, gente boníssima, né, a gente foi até o camarim dela. Então, assim, vivi anos maravilhosos, mas não foi tão simples, né, quanto parece. Fácil, então, né? precisa ter dedicação, precisa ter disciplina e precisa ter foco também, né? Não pode desistir no meio do caminho, né? Você tem que saber que vai ter esse caminho das pedras e tal para poder chegar, se é esse o seu objetivo, tá? Em relação a dinheiro, né, não sei, algumas pessoas dizem que paga pouco, outras dizem que paga muito.
Eu acho que acaba sendo relativo, acho que cada um também sabe, né, onde o calo aperta, quais são as suas contas, quais são as suas, o que você, enfim, tem para pagar, qual é o seu custo de vida, né, enfim, tal. Hoje nós temos uma legislação que ainda abraça, né, o radialista. Que você, no caso, pode trabalhar no máximo 6 horas por dia se você estiver fazendo locução e operação. Locução, no caso, só no máximo 5. Certo. Né? Operação, no máximo 6. E lembrando que, assim, quando você é locutor e operador, principalmente numa rádio FM, né, você opera para você mesmo, você tem 2 contratos de trabalho. Tá? Então, se você tem um piso para locutor, você vai ter o mesmo piso para sonoplasta. Tá. Não é acúmulo de função, não é uma porcentagem em relação, tá? Então, assim, você tem 2 salários para aquilo. Então, eu acho que pelo tempo, né, que você pode trabalhar, né, no máximo ali por dia, né, e pelo salário que você ganha, acaba sendo relativamente bem pago para aquilo. Mas ainda tem, assim, rádios que tem operador separado do locutor? O AM que está sendo migrado, né, acho que está terminando agora a migração do AM e tal. Mas o AM ainda tem essa configuração, né, de você ter o operador para o locutor, né, para o comunicador. Não, ainda existe. Ah, tá. Dependendo também, por exemplo, né, se é uma rádio que é também voltada para notícia, né? Então nós temos ali os âncoras tal, e ainda, né, o sonoplasta ali por trás. Então ainda, né, dependendo muito. E claro, no FM a pessoa opera para ela mesma, né? Ela opera os equipamentos ali tal, e faz a locução também. E então é isso, né? Você tem ali os 2 pisos, né, para essa função. Então, e também assim, São Paulo é diferente de São Carlos, que é diferente de uma outra cidade do interior. São 3 pisos diferentes, né? Cada uma com a sua realidade. E que, enfim, como eu falei, eu acho que acaba sendo relativo. Cada um também sabe, né? Até que ponto. E se a pessoa falar assim, eu acho que é pouco, né? Então, de repente, aquilo talvez não seja para ela, né? Então, acho que cada um também pode medir se aquilo é para ela ou não. E eu acho que possivelmente... Acho que dá para você fazer outras coisas, né, em paralelo aqui, como eu falei, apresentar um evento, gravar locução comercial, que também é um nicho, né, um foco muito que bom. também eu gosto bastante. Dá um pouco mais de dinheiro até do que você trabalhar de repente CLT como PJ, né, para uma emissora de rádio. Então... E também a concorrência também, né? Então a pessoa, se realmente tem esse sonho, tem que saber que tem esse trabalho todo difícil, abrir mão de muitas coisas e não desistir, né? De conseguir a oportunidade, e a luta mesmo. E saber que hoje vai estar concorrendo com inteligência artificial também, né? Então não basta ser... Tem isso também. Não basta ser bom, tem que ser o melhor, né? Também, né? Dentre todas as concorrências, né, de pessoas, também tem inteligência artificial surgindo, que a gente também não sabe para que rumo vai, onde né? vai isso? Ela tem aprimorado bastante, né? Numa velocidade muito grande. Tem coisas, obviamente, que ela não faz, né? Na sonoplastia, por exemplo, né? Ela não vai lá colocar um som pra uma banda, não vai montar um equipamento num palco, por exemplo, né? Mas eu acho que também é tudo muito de público, né? Se o público também começa a cansar dessa voz que é só de inteligência artificial, né, as empresas também acabam, Tem né, que se remanejar, né? acabam voltando atrás, né? Se é que elas estão pensando que, isso é custo, né? Um locutor custa caro e nem custa tão caro assim, né? Enfim. Mas é uma questão também que a gente vai vendo, né, ao longo dos anos, né, que vai acontecer. É verdade. Vamos aguardar os acontecimentos, né? Sim. Eduardo, pra gente encerrar aqui, eu quero te agradecer. Já acabou? Então, acabou. Mas aí a gente marca um segundo episódio para você contar mais coisas da sua vida e da sua trajetória toda, mais coisa do rádio, mais coisa de locução comercial. É super interessante a locução comercial também. Tá bom? Obrigada, Eduardo. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem. Mais uma mensagem para quem está tentando, está com dificuldade, não está conseguindo, mas está na luta ali. Querendo seu lugar numa rádio ou numa locução comercial. Você tem algum... Vamos lá. Bom, eu que agradeço mais uma vez, tá? Pelo convite. Desculpa, né, de não ter casado a agenda. Não, imagina, eu sei que tua agenda é difícil. Mas obrigado aí pela conversa, pelo bate-papo, né? Tem muito mais coisa para contar, como eu falei, né? Tem 44 anos, volte então, na segunda. Bom, para quem quer, né, de fato, entrar no rádio, eu aconselho que você vá atrás de bons cursos, de bons profissionais, que você filtre
porque hoje na internet tem muito tutorial, muita gente falando sobre o assunto, e que talvez essa pessoa, né, tá ali só atrás do seu clique, da sua visualização, e não tá interessado de fato em projetar você para o mercado. Então vá atrás de bons cursos, de bons profissionais, de boas referências. Como eu comentei, leia bastante, ouça bastante rádio, ouça outras mídias exclusivamente sonoras, né? O podcast de áudio, tem muita coisa boa. Consuma cinema, consuma animação, consuma dublagem. Leia sempre em voz alta e esteja cercado, né, de pessoas que querem também o seu bem, né? Que falem a verdade, né? Isso é enfim, né? importantíssimo. Então, é isso. Acho que vocês que estão a fim de entrar, estudem sobre o meio principalmente, né? Vão atrás da história, vão atrás da importância que o rádio tem. Você comentou da locução comercial, acho que também mesma coisa, né? Vá atrás de boas referências, de pessoas que já fazem isso há um tempo, enfim, de bons cursos também. E sempre lendo em voz alta, sempre se conhecendo qual é o seu limite, até onde você consegue ir, se gravando, se ouvindo. E qualquer coisa é só procurar a gente. Deixa suas redes aí pro povo. Eu não sou muito ativo, né, em rede social, eu acho que eu fico... Vai baixar você ali, né? Tem lá, o Facebook tá meio desativado, tá lá as traças lá tal, porque dizem que é rede de velho, né? Então o pessoal não é. Mas tá lá assim faz tempo. Acho que uma rede tá atrelada a outra, então o que eu coloco no Instagram, acho que vai automaticamente pra lá. O Instagram, se me procurar lá como eduardo.fmorais com ES, né, no final, vai me achar, mas assim, eu não fico muito ativo, assim, eu não coloco muita coisa. Uma coisinha ou outra, talvez, né, minha, ou alguma coisa que aconteceu. Hoje a gente também não pode ficar colocando muito mais coisa de aluno, né, por, enfim, questões aí das leis do LGPD e tal. Então, assim, eu coloco alguma coisinha também de trabalho e tal, mas eu não sou muito ativo, assim, de aparecer, porque eu não gosto muito, assim, de colocar muito a minha cara. Mas tá lá no Instagram, tá lá, né, enfim, qualquer coisa é só dar um salve lá que a gente... É isso aí. Mais uma vez, obrigada, viu, Eduardo? Venha para um segundo episódio, vamos falar de locução comercial. Vamos super sim. importante, muito legal e acho que o mercado é grande também para isso. Concorrido, mas é um mercado legal, né? Sim. Então tá bom, muito obrigada. Obrigado para você que ficou aqui no Talk Suzy, foi um prazer. É sempre muito bom estar em sua companhia. E até o próximo episódio. Tchau, até mais.